Oi pessoal, aqui em Minas Gerais está um pouco frio, então por isso que eu tô com esse cachecol aqui, tampando, né, o cabelo, minhas orelhas, para ver se ameniza um pouco. Se o Humberto estivesse aqui, ele ia falar delícias geladas. Ai, ai, ele faz tanta falta, nossa, faz tanta falta, vocês não imaginam quanto que ele faz falta. Às vezes eu trago algum bordão que ele tinha, né, para vocês. Delícia gelada é a primeira vez. Hoje nós vamos conversar sobre dois casos muito tristes. Um aconteceu no Brasil e o outro aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia. O primeiro caso foi, né, dois bebês, né? A mãe deixou dois bebês em um carro. Ela foi fazer procedimentos estéticos e deixou dois bebês, um de 1 ano e o outro de 2 anos, né? Até 2 anos ainda é considerado um bebê, né? Eles são indefesos, eles não têm noção de nada. Muitos bebês ainda mamam, né? Faz amamentação. E eles são indefesos, eles não têm noção, né? Você pegar um bebê e deixar ele no carro é uma covardia, né? É muito desumano. E ainda mais para qual motivo, né? Foi fazer um procedimento estético. Eu não sou contra procedimentos estéticos, né? Eu acho que muitas vezes uma coisa, né, que a mulher, principalmente eu vejo isso muito em mulher, né? Que a mulher não está satisfeita com seu corpo, com alguma coisa, eu acho que é válido, né? Se a pessoa quiser fazer um procedimento para melhorar a autoestima ou alguma coisa que a incomoda, eu acho que é super válido, né? Cada um sabe si, cada um tem a sua vida, seu jeito, então super tranquilo. Mas igual essa mulher, né, dos Estados Unidos, que foi na Califórnia deixar uma criança de 1 ano, né, um bebê de 1 ano e um de 2 anos, dentro de um carro quente, para ir fazer procedimentos. E é tão triste porque, assim, uma pessoa que tem dinheiro, condições de fazer um procedimento estético, que não é uma coisa, porque a estética ela não é vital para a vida, né? Você não vai morrer se você não fizer um procedimento estético. Então, primeiro vem as prioridades, né? E uma vida é prioridade. Poderia ter deixado com uma babá, nos Estados Unidos tem muito serviço de babá. Poderia ter deixado com a mãe, com o pai dessa criança, né? A mãe que eu falo, a mãe da moça, né? A mãe das crianças. Então, assim, é uma coisa de se pensar. Às vezes vocês me veem aqui com a carinha um pouco abatida, mas é porque essas notícias, elas mexem demais comigo. Às vezes eu não trago tanta coisa, notícia ruim aqui para vocês, porque é um peso emocional para mim, é um peso emocional para vocês, mas tudo na vida nós temos que levar conhecimento, né? Nós temos que aprender com o conhecimento do outro também. É melhor você aprender com o conhecimento do outro do que cometer o erro e aprender com o seu erro, porque aí, né, você vai vendo, né, o exemplo, a Bíblia mesmo nos ensina, né, a aprender com os erros. A Bíblia toda é feita de várias situações da vida, do cotidiano, ela tem muita coisa, tem todas as hipóteses, né, possíveis para um ser humano aprender. Então, o primeiro caso foi esse, né, dessa mãe que infelizmente perdeu esse bebezinho, né, deixou ele no carro, e aí o carro superaqueceu, não teve troca de oxigênio, o bebê ficou muito quente, né, a temperatura dele, eu li na matéria que chegou a 41 graus, e nesse ápice dessa temperatura, porque assim, não é uma febre, não é uma bactéria, é um ambiente quente, né, que te deixa com a temperatura muito alta. E aí esse bebê convulsionou e não teve, né? Quando a polícia chegou lá, a ambulância e tudo mais, não tinha o que fazer mais. O outro bebezinho, né? Pela graça do Senhor, o de 2 anos, ele sobreviveu, deve ter ido para o hospital, deve ter desidratado, né? Mas, graças a Deus, não perdeu sua vida, né? Enfim, e o outro caso é um caso aqui do Brasil, em que uma criança de 11 anos, ela estava com os pais, ela estava após uma queda no mirante do Canyon, Fortaleza.
Isso aconteceu aqui no Brasil, né, em Cambará do Sul. Estava lendo aqui na matéria que os pais estavam em família, né, um pai, uma mãe, 3 crianças. A mãe estava, eles já estavam, parece que eles estavam já no final do percurso, né, eles foram, né, uma montanha alta, 2.000 metros de altura, num parque. Eu particularmente, gente, eu não vou andar com uma criança em uma montanha de 2.000 metros, né? Eu acho que, igual eu falei no vídeo daquela moça que morreu, né, a Juliana lá, a brasileira no vulcão, eu acho que assim, nós não temos que tentar nosso Deus, né? Indo para lugares perigosos. Uma coisa é você, adulto, ir para esse lugar perigoso sozinho, o problema é seu, né? Você pode viver suas aventuras, faça o que você quiser, mas levar criança, né, não tem lógica. Porque a criança, eu falo muito com as pessoas, por exemplo, a criança ela não tem muita noção, né? Humberto falava muito com vocês também sobre essa questão do amadurecimento do cérebro, né? Que o nosso cérebro, ele desenvolve mesmo, né? Ele termina de desenvolver na fase adulta, por volta dos 26 anos. Então, assim, imagina uma criança, gente, ela não tem noção. Por exemplo, eu tenho 3 filhas, as minhas filhas não têm noção do perigo. Eu tô aqui de frente, aqui tem uma montanha, mas não é uma montanha de 2.000 metros de altura, né? E aqui tem uma montanhazinha, mas eu tô o tempo todo com elas. Elas não têm permissão de ficar aqui, né? Mas é uma montanhazinha assim, não é uma montanha que você vai cair lá embaixo e morrer. É uma montanhazinha que é tipo um morrinho assim, sabe? Que dá até pra... Eu já quis até descer na garrafa PET, não sei se vocês são dessa geração, que pegava a garrafa PET, sentava e descia os morros, né? Na cidade. E era muito legal. Nossa, eu gostava demais. Então o morro que tem aqui é mais tranquilo. Mas você ir com uma criança para um lugar perigoso, aí, como eu estava falando com vocês, as crianças foram, parece que eles já estavam indo embora, e aí a mãe estava com 2 crianças na frente e o pai com a outra criança. E simplesmente essa criança vai e corre para o abismo, né, e cai lá embaixo, infelizmente também veio a óbito. E eu não imagino assim, porque eu não imagino nem a dor que essa mãe está sentindo, porque é uma coisa que eu nunca perdi um filho, e em nome de Jesus eu nunca vou perder, se Deus quiser, que ninguém quer perder ninguém, né? Ninguém quer perder um filho. A lei da vida é a mãe e o pai, o filho enterrar a mãe e o pai, não o pai e a mãe enterrar o filho. É muito triste, imagina uma criança, né, de 11 anos, tinha todo um futuro pela vida, toda uma história, e foi muito interessante, assim, porque nós tivemos a Juliana brasileira, né, caiu lá que caiu lá no vulcão. Agora essa criança cai no sul do Brasil, e o sul do Brasil, ele tem, né, religiões do inimigo, vamos dizer assim. Então não sei, né, se pode ter sido alguma coisa relacionada ao mundo espiritual, né, porque uma criança de 11 anos, ela tem um pouco assim, ela deve ter um pouco mais de noção de perigo, né, só se for uma criança especial, mas também eles não falaram na matéria se seria uma criança especial ou não. E mesmo assim, imagina uma criança especial, você levar ela para um alto de uma montanha, um lugar perigoso, né, que o pessoal se aventurava ali. Quem sofreu já acidente desse lugar, eu vi na reportagem também, era um pessoal mais que era esportista, né, que gostava de viver aventuras, nunca tinha acontecido com uma criança. Então é uma coisa de se pensar, né, uma criança simplesmente sai correndo assim para o abismo, é muito estranho. Eu sinceramente, eu sinto muito pela perda, né, desse pai, dessa mãe, dessa criança aqui do Brasil. Deve ser um desespero muito grande. Meu papel aqui não é julgar ninguém, né, eu tô aqui para refletir, né, a reflexão é, será que vale a pena ir para esses lugares perigosos? Nós refletimos outro dia sobre o caso da Juliana e o caso do balão do Brasil, né, engraçado, né, engraçado não, é curioso, né, 2 acidentes muito parecidos, né, um fora do Brasil, um dentro, a mãe esquecendo o bebê no carro, a outra
né, levam as crianças para uma montanha, a criança acaba caindo, e o resgate, como sempre, é um resgate muito difícil, né, você tem que ter profissionais ali, os bombeiros estão, né, preparados para resgatar essas crianças, né, essas pessoas que caem de montanhas. Vou contar um caso para vocês, aqui no sítio eu tive, o Beto faleceu, e aí eu fiquei uns dias sem vir aqui, e aí uma colmeia de marimbondo fez ninho dentro do meu tanquinho estava aberto, tanquinho antigo, nem tanto ele tem mais, mas eu gosto dele, porque tanquinho você põe uns panos de chão lá para bater e é bom, né? E aí esse ninho de marimbondo, eu não tinha, ninguém queria mexer, eu também não, então eu tive que chamar os bombeiros aqui, eles vieram, né, assim, nossa, eles me ajudaram demais, vestiram todo aquele aparato, né, para tirar o marimbondo, me explicou sobre as precauções também, né, para não dar mais o ninho. Então, assim, o bombeiro está aí para nos ajudar. Quando eu precisei dos bombeiros, eu fui muito bem tratada, eles me ajudaram demais, eu até chorei com os bombeiros, porque estava muito recente, né, a perda do Humberto, e eles vieram, nossa, nós conversamos, chorei, conversei com eles, e é isso, sabe? Perder uma pessoa não é fácil, gente. Eu sei que às vezes, assim, todo mundo vai cair de pau nessa família, porque que levou lá no quênico, não sei o quê. Mas vamos ter mais empatia. Eu acho que é bom, sim, fazer a reflexão, mas com empatia, com respeito, né? Porque nós temos que respeitar a dor do outro. Você imagina, ninguém queria ter perdido uma filha de 11 anos, né? Esse casal nunca quis, nunca imaginou perder essa filha. Mas foi uma consequência da vida, foi uma escolha errada. Eu acho que nós temos que nos apegar na Bíblia e pedir o discernimento, a sabedoria, para saber, será que esse lugar me cabe? Porque nem todo lugar vai te caber, nem todo lugar é para você, nem todo lugar é para sua família, para seus filhos. Criança, assim, que você tem que ficar de olho o tempo todo. Criança não é brincadeira, eles são muito curiosos e eles querem saber, né? Então, infelizmente o maligno está aí também, né? Nós temos que orar sempre, ter comunhão com Deus, porque para a criança ser direcionada no caminho do Senhor, ser direcionada e não sofrer influências, né, do maligno. Mas é isso, né? Que vocês também possam ter sabedoria, discernimento, e pedir sabedoria para o Senhor, porque Ele deu, né? Ele dá de bom grado. Aquele que pede a sabedoria vai receber o entendimento. É com muita tristeza que eu faço esse vídeo mesmo, tristeza mesmo, né? Mas é isso, tá bom? Vamos levar nossas crianças, vamos cuidar das nossas crianças, protegê-las. O papel de um pai e uma mãe é proteger suas crianças. E muitas vezes abrir mão de uma estética, abrir mão de um passeio perigoso, para ir aonde cabe a criança. Humberto e eu sempre levamos as meninas num restaurante que tem na cidade, que tem brinquedo, um lugar super seguro, um lugar super tranquilo. Aí ali a gente podia comer uma comida, e as meninas brincavam, elas vinham, comiam, brincavam, assim, um lugar seguro, né, para criança. Às vezes eu vou abdicar dos meus desejos, das minhas vontades, mas em prol da criança, né? Então vamos cuidar das crianças, protegê-las, porque o inimigo está solto, né? E ele não está para brincadeira, tá bom? Se apeguem ao nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos dê força, nos dê misericórdia, porque essa humanidade está perdida, né? Tem muita pessoa boa no mundo ainda, mas vamos cuidar das nossas crianças e protegê-las, tá bom? Fiquem na paz.